Irmãos, antes de começar o sermão de hoje, eu gostaria de contar uma história de uma garota de 11 anos de idade. O nome dela é Wilma. Há algum tempo, o Wilma teve um problema nos pés. Ela passou um grave problema e um dia ela chegou para o seu médico e perguntou: quando poderei tirar esses aparelhos odontopédicos? Perguntou Wilma, de 11 anos de idade, ao seu médico. Veremos, disse o médico. Mas eu não quero ser um deficiente em toda a minha vida, insistiu Wilma. Não há alguma coisa que se possa fazer? Creio que não doeria exercitar suas pernas pouco cada dia, respondeu cuidadosamente o médico. Eu ensinarei a seus pais a exercitarem suas pernas com massagem. Muito exercício é melhor do que pouco, pensou Wilma. Quando seus pais saíam de casa, Wilma tirava os aparelhos e andava penosamente pela casa durante horas. Um certo dia, ela disse ao seu médico: tenho alguma coisa para mostrar. Cuidadosamente, tirou os aparelhos e andou pela sala onde ele estava sentado. Há quanto tempo você faz isso? Perguntou ele. Há mais de um ano, admitiu ela. Às vezes tiro os aparelhos e ando pela casa. Uma vez que você foi honesta comigo, respondeu o médico. Permitirei que algumas vezes você tire e ande pela casa. O Wilma jamais pôs os aparelhos novamente. Aos 12 anos de idade, o Wilma resolveu conquistar todas as fases de esporte para mulheres. E aos 14 anos, era membro da equipe feminina na corrida da Universidade de Tennessee. Aos 16 anos, ela foi para a sua primeira Olimpíada e conquistou uma medalha de bronze na corrida de revezamento. No dia 7 de setembro de 1960, em Roma, Wilma tornou-se a primeira mulher norte-americana a ganhar 3 medalhas olímpicas. Ela ganhou os 100 metros, os 200 metros e os 400 metros. Wilma foi uma vencedora. Não, mas espere, deixa eu mudar essa frase. Ela foi mais do que vencedora. Sabe por quê? É muito difícil para qualquer pessoa se transformar em um super atleta. É preciso treinar muito, ser disciplinado, ultrapassar até os seus limites para conseguir um bom resultado. Agora imagine uma pessoa que já tem uma limitação física. É preciso treinar muito mais, se esforçar muito mais, lutar muito mais. E Wilma provou-se uma vencedora, simplesmente por vencer todos os seus obstáculos. A mensagem de hoje fala de grandes atletas de fé, homens e mulheres que um dia foram convocados para a seleção de Deus. Amém? Amém. Peço aos irmãos que abram a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém? Oremos. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por dar mais uma vez a tua santa casa. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que está aqui ouvindo a tua palavra, e o Senhor venha guiar cada um delas na tua palavra. Isso que eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Agora pense comigo, quais são os critérios normalmente utilizados por um técnico de seleção para convocar os seus jogadores? Vamos analisar uma. Primeiro, que ele seja o melhor em sua posição. Concordam comigo? Esta é a primeira característica a ser analisada. Não importa a modalidade esportiva. Os atletas escolhidos para a seleção são sempre aqueles que destacam na posição em que atuam. Segundo, que obedeça às ordens do técnico. Imaginem uma quadra de vôlei. Cada jogador entrasse na quadra e fizesse o que bem entendesse. Será que daria certo? Com toda certeza não. Não importa se eu saber jogar bem. O atleta precisa ser obediente
as ordens do técnico. É ele quem sabe das coisas. É ele quem está vendo tudo. Precisamos seguir as orientações do técnico. Muitas vezes, Deus dá uma ordem a gente e a gente não obedece a ele. Mas se ele manda a gente ir para qualquer destino, é porque ele sabe de tudo. E é por isso que ele manda a gente para determinado lugar. Terceiro, que queira vencer. Imagine um técnico conversando com um atleta e de repente ele descobre que perder ou ganhar para o jogador não faz nenhuma diferença. Isso seria bom? Claro que não. Ao estar na seleção, a pessoa precisa saber sonhar com o pódio. Ela precisa almejar e querer estar no lugar mais alto. E Deus utiliza os mesmos métodos para convocar sua seleção? Tenho uma boa notícia para vocês. A seleção de Deus tem mais de uma vaga em cada posição. Isso não é maravilhoso? Isso significa que você pode estar nele também. E que você, eu também, podemos estar na seleção de Deus. Amém? Leia. Ao contrário do que muitos pensam, a seleção de Deus não é formada por craques ou por aquele tipo de jogador que nunca erra, que sempre tem uma atuação brilhante. Se fosse assim, não poderíamos listar Jacó como um craque, não é mesmo? Durante uma boa parte da sua vida, Jacó foi um mentiroso, enganador, insuportador, um péssimo atleta de fé. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi convocado para a seleção de Deus. Vejam o exemplo de Rabi, uma vida inteira de promiscuidade e pecado. Porém, Deus a encontra e convoca para a seleção de mulheres de fé. E não é só isso. Na seleção de Deus não existe lugar para craques falidos. Quer um exemplo? Olhe para Moisés. Durante os 40 primeiros anos de sua vida, ele era tido como um fenômeno. Jovem, forte, inteligente. O tipo atleta de sucesso. Por uma precipitação, fracassou. Do time principal, ele foi para o time da terceira divisão. E sozinho, ele foi para o deserto. Mas velho, fora de forma, ele foi convocado. O que será que acontece na seleção de Deus? Precisamos entender que Deus procura pessoas disponíveis e que permitam ser usados por Ele. Para Deus, não são nossas habilidades que contam, mas as nossas possibilidades. Já vi aí um caso que um irmão chegou para outro e disse assim: irmão, vamos visitar um doente no outro bairro. Ele chegou perto do irmão: rapaz, vou não, eu não sei orar muito não sou muito chegado não. Mas se ele olhasse para ele e dissesse assim, quando dissesse, o irmão dele vem assim: vamos visitar, ele bora, mas não sei orar, mas a minha possibilidade está aberta para todos. Amém? O segundo ponto que colocamos é: e para fazer parte da seleção, o técnico espera que os convocados façam sua vontade e sigam o que ele orienta. Veja o caso de Abraão, homem rico e tranquilo em sua casa, quando de repente Deus o chama para uma jornada inicialmente esse destino. Que coisa difícil. Mas o que fez Abraão? Obedeceu, e como resultado foi mais do que vencedor. E nosso amigo Noé, o que vocês acham de um homem que recebe uma ordem de construir um barco, com a promessa que choveria onde nunca havia chovido antes? Durante 120 anos, Noé pregou e construiu a arca. Ao final desse período, Deus cumpriu sua promessa e a chuva veio. Ele foi mais do que vencedor, porque obedeceu às orientações do técnico maior, Deus. Amém? Vocês já viram qual o primeiro nome da lista de convocados? Em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Mas como assim? Como fala? Diz assim: Deus pede um altar para Caim e outro para Abel, não é certo? Mas em Hebreus capítulo 11,
nós não encontramos o homem de Caim. Qual o motivo? Quando Deus pediu um altar para Caim e outro para Abel, ele queria exemplificar o sacrifício de Jesus. Para isto, precisaria acontecer derramamento de sangue. Um cordeiro deveria ser morto. Porém, Caim ofereceu um altar de frutas. O altar era lindo, mas esse sacrifício não preenchia a vontade de Deus. Caim resolveu fazer a sua própria vontade. Fez o que achava que era certo, não que era certo diante do pedido devido. Resultado: o nome de Caim não está na lista dos atletas de fé. Na vida, algumas pessoas tomam a mesma atitude de Caim, direcionam a sua vida baseada no machismo. Suas decisões não seguem na direção da vontade de Deus, mas aquilo que ela mesma nos acha ser certo. Fazem as coisas até no nome de Deus, mas sem ser a vontade de Deus. O que a Bíblia fala sobre essas pessoas? Vamos abrir em Mateus capítulo 7, versículo 21. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No passado, eu acho que alguns irmãos aqui direcionaram na direção errada de Deus. Mas Deus não desiste das nossas vontades. Ele vai e busca o melhor para a gente. Amém? Amém. Enquanto a nós, como podemos saber a vontade de Deus, como podemos saber qual o caminho certo a tomar, a Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 17: João capítulo 17, versículo 17. Amém? Diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que precisamos fazer: estudar cada vez mais o livro de instruções de Deus. Qual é o livro de instruções? A Bíblia. É por isso que nós vamos abrir nossa Bíblia, para aprendermos como fazer a vontade de Deus. No dia 25 de outubro de 1964, os Vikings, na Liga de Futebol Americano, foram jogar com os 49 de São Francisco, na cidade de São Francisco. A bola estava com o jogador de São Francisco, mas em um momento ele se atrapalhou e a bola caiu no chão. Rapidamente Jim lançou-se ao chão, pegou a bola e saiu correndo. Sem hesitar, correu a toda velocidade na direção da sua própria linha de gol, por mais de 60 metros. A multidão gritava e Jim, entusiasmado, pensou que a multidão estava lhe incentivando para avançar até o gol com a bola dominada. Quando ele atravessou a linha do gol, o jogador adversário abraçou Jim e ironicamente agradeceu pela colaboração. Só então Jim percebeu que ele tinha corrido na direção contrária ao seu objetivo. Ele havia feito um gol contra. Muito aborrecido, enterrou o rosto entre as mãos e desejou que a terra se abrisse para que ele se escondesse. Como isso não era possível, ele foi até o banco para ver a cara do seu treinador. Esqueça isso, Jim, disse o treinador. Volte e faça o melhor jogo da sua vida. Pode acreditar.
Durante o resto do jogo, Jim correu na direção certa e o seu time foi o vencedor. Amém? Às vezes somos incentivados a correr na direção errada, na direção daquelas que, como exemplo, festas, filmes que não devem. Muitas pessoas que dizem, isso é besteira, vamos. Mas o técnico maior que é Deus, ele chega para a gente e diz, volte e faça o caminho certo e faça o melhor jogo da sua vida. Amém? Foi isso que aconteceu com Sansão. Durante quase a vida toda, ele correu na direção errada, sempre marcando os gols contra. Porém, quase no final do tempo, Sansão mudou de direção e fez bonito. Tornou-se um grande vencedor. Se você tem jogado contra o time de Deus, nesses últimos dias, se você percebe que não tem feito a vontade de Deus, lembre-se da história de Sansão. Volte para o jogo e jogue ao lado do time certo. Amém? Amém. Para um atleta ser convocado para a seleção, ele precisa ter vontade de vencer. Imagine um campeonato mundial, com as seleções se enfrentando, cada uma delas representando o país. O que você esperaria de cada jogador? É claro que a garra necessária para vencer, não é mesmo? Convido alguém que vão cantar agora e depois finalizamos. Só isso, aí, mais coração. Eu tava vendo porque um número ali com o André que terminou com 14, mas sabe quem é. Queridos irmãos, esses últimos dias estamos dentro de um jogo, comparando com a batalha entre o bem e o mal. Já estamos nos últimos instantes dessa batalha, mas não vai terminar. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, é hora de ser forte e de seguir em frente. Amém? Amém. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao 14, assim: irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana convocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Se vocês estão correndo no time errado, volte e continue no caminho certo, que esse é o caminho mais certo, que é o maior prêmio do mundo, a salvação eterna. Amém? Amém. Nessas lutas do dia a dia, precisamos olhar firmes para o prêmio, para o alvo, para o objetivo e desenvolver um desejo ardente de vitória. Amém? Abaixamos nossa fronte e oremos. Senhor Deus,
Santo, santo é o teu nome, é todo sempre. Sei, Senhor, que às vezes para algumas pessoas somos um fracassado, mas em vista de nosso Deus, somos mais que vencedor. E sempre prosseguido no caminho certo, buscaremos sempre a salvação. Essa é a minha oração, e vai assinada em nome de Jesus. Amém.